Eu ouvi de um diretor da Globo, um diretor da Ana, que ele comeu o nosso pop filé, que é um filé mignon alto, um medalhão de filé, com purê de pipoca. E aí, quando ele comeu, ele falou: isso aqui é um prato que vale a pena juntar milhas para vir aqui em Goiânia só para comer isso. Então, a gente cresceu muito no mercado de varejo, a gente está falando hoje de mais de 3 mil pontos de vendas, quase 60 franqueados, hoje quiosques em shopping centers, a gente deve inaugurar mais uns 5 até o final do ano. Era o nome do meu buffet que estava ali no Shopping Flamboyant. E a partir dali, a gente entendeu que a gente tinha um negócio na mão, assim, que era de fato a virada de chave da minha vida. Senhoras e senhores, estamos ao vivo mais uma vez, diretamente aqui do Estúdio Sobe, no Metropolitan, em Goiânia. Começando mais um capítulo do podcast do Precisava Escrever. Essa história dava um livro. Hoje eu estou em casa, hoje eu vou falar com uma pessoa que, além de eu ter uma admiração muito grande pela trajetória dela, pela pessoa dela, é uma pessoa que eu tive o privilégio de conviver nos bastidores. A gente foi sócio, a gente trabalhou junto, já fizemos vários eventos juntos, então alguém que eu conheço além da empresária, a pessoa, o coração, a família dela. Então, não vou dar spoiler ainda, mas agora vocês vão saber. O episódio de hoje é muito especial. Antes de começar a falar com a minha convidada, quero agradecer mais uma vez os nossos parceiros. Esse podcast aqui é um oferecimento da Link Telecom, nossa parceira com o Precisava Escrever já há bastante tempo. A Link é a internet que está em todos os lugares, então não poderia ficar de fora do nosso podcast. Mandar um abraço pro Eduardo, toda a galera da Link que vem aqui acompanhar, que está sempre com a gente. E também é um oferecimento da Casa Scala, você que sonha em ter uma casa num desses condomínios aqui maravilhosos de Goiânia. Casa Scala é a construtora, a empresa que vai te ajudar a realizar esse sonho. Com eles você vai poder escolher o seu lote, você vai poder escolher o condomínio que você deseja. E a parte da construção, que é aquela parte chata, estressante, que geralmente a gente não quer mexer com isso, eles vão conduzir para você da melhor forma possível. A gente vai colocar o QR Code da Casa Scala, de todos os nossos parceiros vão aparecer aqui durante a entrevista. Vocês ficam à vontade, pode ter certeza que são empresas da nossa confiança. E mandar um abraço também para o pessoal do Cicobi Unicentro, parceiro aqui desse podcast. E se você que já venceu a etapa de construir a sua casa, seu apartamento, está procurando um local para escolher os seus móveis, faça como eu e minha noiva estamos fazendo, escolhendo os nossos móveis lá na SS Interiores, que também é parceira desse podcast, e o QR Code está aqui na tela. Bom, como eu estava contando para minha entrevistada, essa ideia aqui, primeiro agradecer, eu estou aqui hoje diante de uma amiga, mas antes disso de uma empresária muito bem sucedida, que eu já admirava antes de conhecer profundamente, agora mais ainda. Te agradecer por você ter topado o convite. Elaine Moura, talvez pode ter pessoas que ainda não conheçam o rosto, mas eu acho muito difícil alguém que não conheça a marca, porque a Elaine é criadora, dentre outras marcas e ideias que a gente vai falar aqui, da Popcorn Gourmet, que está espalhada aí pelo Brasil, até fora do país. E queria primeiro que você se apresentasse e te agradecer pela parceria de sempre. Boa, Rafa. Obrigada primeiro pelo convite, obrigada pelo carinho e saiba dessa reciprocidade. É uma alegria estar aqui, é uma alegria ter convivido mais de perto com você, porque a gente tem os admiráveis da vida e você era uma pessoa que estava nessa minha lista de admiráveis e depois eu pude chamar de amigo e posso chamar de amigo, tá muito mais perto. A gente pôde se conhecer ali nos bastidores, quer conhecer alguém, né? Sim. Faça uma viagem com ele, mas se você fizer uma sociedade com ele, aí você conhece ele profundamente e eu admiro você ainda mais, sua família e sua trajetória e sua jornada enquanto escritor, enquanto empreendedor também. E estou bem feliz de você estar nesse projeto aqui novo agora. É, novidade. Muito bom. Eu vou continuar, eu chamo a Elaine de chefe, por ela ser uma grandíssima chefe de cozinha e é uma forma carinhosa, então se eu falar durante a entrevista é por conta disso. Chefe, eu estava te contando em off, esse projeto aqui surgiu porque eu tenho... Desde 2019, o principal produto do Precisava Escrever são as biografias. As pessoas me procuram, me contratam para contar a história delas, para que a partir daí eu possa ajudar elas a escrever o livro, contando a trajetória tanto da empresa quanto da pessoa. Boa. Então eu vou te fazer perguntas aqui que algumas delas eu sei a resposta, vou fingir que eu não sei para você contar pra gente como é que tudo começou. Tá bom. E aqui no nosso podcast a gente gosta muito de falar de infância. Eu costumo falar assim que eu gosto de saber
a história do Homem-Aranha antes dele ser mordido pela aranha. Do Harry Potter antes dele receber a carta para Hogwarts. E antes da Elaine Moura ser essa empresária, ela foi uma criança. Como que foi a sua infância? O que você gostava de brincar? Onde que você nasceu? Conta um pouco pra gente. Bom, eu nasci aqui em Goiânia, na região ali do Jardim Novo Mundo, região periférica de Goiânia. Eu morava com os meus avós ali na minha primeira infância, mas eu gosto de contar minha jornada a partir dos 12 anos de idade, que foi quando eu já comecei a entender um pouco sobre o valor do dinheiro, quando eu comecei a olhar para possibilidades de prosperidade. Eu venho de uma família muito simples. Meu pai, um eletricista, semi-analfabeto, a minha mãe, uma dona de casa. Eu tenho uma referência aí dentro da gastronomia dos meus avós. Os meus avós eram cozinheiros. Então, eu vivi numa família que, com muita escassez de dinheiro, mas com muita presença de afeto. A gente sempre teve o costume de fazer as refeições à mesa. Então, uma família muito unida, uma família muito forte. E essas referências eu carrego comigo até hoje. E aos 12 anos de idade, o meu pai resolveu que a gente ia se mudar de Goiânia. E a gente foi para uma zona rural. E ali eu me senti muito sozinha. Eu sempre fui muito comunicativa, eu me senti muito sozinha, muito isolada e eu queria me conectar com pessoas. Então eu começo a fazer doces com as frutas do quintal da minha casa e na época que eu tive essa ideia, estava tendo muita goiaba e era goiaba no chão, de todas as formas assim, e aí eu falei, vou fazer doce de goiaba e vou me conectar com os meus novos vizinhos aqui, que eu era nova no lugar, no caso. Onde que era essa chácara? Senador Canedo, mas quase chegando em Caldazinha. Uhum. E aí, mas era um lugar mais afastado. Hoje, Senador Canedo já está tão urbano assim que nem parece que é outra cidade mais, mas na época era bem afastado. E aí eu começo a fazer esses doces para me conectar com pessoas e começo a presentear os meus novos amigos, os meus vizinhos. Rapidamente eu dei um jeito também de me matricular no coral da igreja, porque eu entrei nessa escola no meio do ano. E no meio do ano todo mundo é amigo de todo mundo, menos eu era amiga, não tinha amigo nenhum, eu tinha acabado de chegar e eu queria ter esses laços com as pessoas. Eu sempre fui uma pessoa muito de proximidade. E aí isso deu muito certo, esse meu plano deu muito certo, eu fiz muitos amigos, eu fiquei conhecida, fiquei popular na minha cidade ali, na minha região. E aí só que meu pai descobriu que estava gastando muito açúcar. E aí ele falou, tá tudo errado, não vai mais dar doce para ninguém. E aí eu parei de fazer os doces e fiquei mal com isso e fiquei, puxa. Aí tive um período que eu não fazia esses doces e aí as pessoas começaram a perguntar pelos doces. E aí, não vai ter mais doce? E aí eu tive a ideia de vender esses doces. E aí comecei a vender. E eu fazia tudo com muito capricho. Eu já fazia ali uma compota, fazia um lacinho, cortava retalho. Então, eu fazia isso de maneira simples, mas muito afetuosa. E aí eu tive um negócio, comecei a vender esses doces. Então, eu gerei um marketing ali sem saber, né? Na que eu tava... venda, o seu pai apoiou. Na venda, ele apoiou. E aí, no início, eu fiz a degustação. As pessoas experimentaram o meu doce, aí falou, nossa, é legal, é gostoso. E aí, de tanto me conectar com pessoas, me conectei com uma vizinha que ela fazia artesanato, então fazia doces e artesanato. E eu acho que ali nasceu uma empreendedora, aos 12 anos de idade. Em algum momento ali da minha vida, acho que perto de 14 anos, meu pai teve uma doença e ele ficou sem andar. E meu pai é autônomo, parou de trabalhar, parou de receber. E a gente viveu das minhas economias. Então, ali, nesse momento, eu entendi o valor do dinheiro, eu entendi o que eu estava fazendo era muito potente e foi um caminho sem volta. Eu nunca mais parei de trabalhar. Você tem irmãos? Tenho um irmão. Como que era a sua relação com seu irmão na infância e adolescência? Nossa, a gente brigava absurdamente. Nossa, eu odiava meu irmão. Mais velho ou mais novo? Mais velho. Eu acho que ele planejava me matar, eu planejava matar ele. E nem dá pra acreditar, porque a gente é muito amigo hoje. Hoje eu vejo que a relação de vocês é muito boa. É muito boa, a gente é muito amigo. Mas era ciúme, era disputa de território? O que você acha que é? Era de ciúme, meu irmão nasceu primeiro e depois, né, eu vim toda popular e aí ele falou, tá errado, essa menina tá aparecendo demais, então ele tinha uma perseguição, assim, e ele era uma pessoa muito inquieta, uma criança muito inquieta e era levado, sabe? E aí eu tive muitos episódios, meu irmão literalmente tentou me matar quando eu era criança, ele jogou água quente em mim. Nossa. Eu tinha 5, ele tinha 6. A nossa diferença é de 1 ano e 4 meses. E hoje a gente se ama absurdamente. Seu pai deve ter ficado muito bravo com ele nessa história. Ficou muito brava. A minha mãe ficou muito brava. Minha mãe era muito severa. Os castigos da minha mãe, eles eram desproporcionais, assim. Mas, enfim, eu acho que a gente, ao longo dessa jornada, a gente foi entendendo o quanto a gente se amava. E a gente se amava e a gente teve um período que a gente não conversava.
Era um lance de não fala mais comigo. E aí também eu tive vários episódios de ciclos na minha vida. Meu irmão teve uma doença e meu irmão ficou na UTI. E eu fui lá para pedir perdão pro meu irmão e dali para frente a gente nunca mais ficou sem se falar. Eu sou madrinha da filha dele, a gente tem uma conexão incrível assim, e a Você gente acha que ali foi o medo dele partir Foi e as total. coisas não estarem organizadas? Foi total. A minha mãe deu um alerta, falou: "Olha, pode ser que ele não volte para casa". Que E idade aí que você tinha? eu acho que eu tinha uns 10, 11 anos por aí. Foi antes do doce até, Antes né? do doce até, sim. Sobre esse talento, assim, eu acho que essa história sua mostra que você tem um dom para gastronomia, para cozinha. Na sua opinião, o quanto disso é treinável? Realmente existe um dom? Tem pessoas que têm facilidade para isso? Ou você acredita que qualquer pessoa que se dedicar e treinar vai conseguir chegar onde um grande chefe pode chegar? Eu acredito muito nesse talento nato e eu acredito também que eu nasci com isso, com essa habilidade e foi mais fácil para desenvolver técnicas depois. E eu também acredito que essas habilidades elas são treináveis. Só que para mim é mais fácil, para mim é mais óbvio. Às vezes eu vou receber um treinamento e a vida toda ali de gastronomia, isso pareceu mais óbvio, mais fácil para mim do que para pessoas que não tinham esse dom. Então eu entendo que é um dom, sim, eu entendo que eu tenho essa facilidade. Eu entendo o lugar de admiração dos meus avós, de admiração da minha mãe. A minha mãe sempre cozinhou muito bem. Eu me lembro que eu sonhava com uma casa acabada, uma casa pronta, porque a minha casa sempre foi inacabada. As paredes da minha casa não eram pintadas, mas a minha casa era a casa mais limpa que eu já fui. A minha casa era cheirosa, a minha casa era organizada, os nossos chinelos eram muito limpos, assim. Então eu tenho muito essa referência de uma mulher muito organizada e com uma comida muito cheirosa, muito gostosa. Quando você fala assim do prazer da cozinha, o maior prazer, não sei se de todos os chefs, mas o seu, é no preparo, é quando a pessoa elogia, é de você ver a pessoa, é de juntar as pessoas, é tudo isso junto? De onde você acha que vem esse amor? Eu gosto do processo, eu adoro ali o ambiente de cozinhar. Eu acho que eu crio essa atmosfera também, porque aí eu tenho plantinhas aromáticas, eu coloco uma música, eu coloco um vinho e eu cozinho por afeto. Eu não cozinho no dia a dia, todos os dias fazer o prato, não. Eu cozinho em momentos especiais. Então eu amo receber meus amigos em casa. Eu acho que a minha casa é em volta da cozinha, não é o contrário. O ambiente principal da minha casa é a cozinha, porque eu amo muito esse processo. E o reconhecimento é a cereja do bolo. Então, quando as pessoas gostam dos meus pratos, quando as pessoas pedem receita, eu acho que eu entendo que elas estão validando esse afeto que eu coloquei ali. Sim. A sua infância foi uma infância, a gente brinca hoje em dia, raiz, né? Analógica, assim. Como que você enxerga essa discrepância da sua infância para o que a gente vê? Acho que a sua filha, às vezes, foi no meio do caminho, já era mais digital, né? Mas as crianças de hoje em dia, acho difícil ter essa experiência, por exemplo, de com 12 anos começar a cozinhar doces de goiaba por ter o acesso ali. Você estranha muito essa mudança de lá para cá? Tem uma palestra do Cortella que ele fala que a vaca não dá leite, né? Você precisa tirar. E aí a gente vê essas crianças que muitas vezes acham que o leite dá lá na prateleira do supermercado, que ela nasce naquela caixinha. Essa referência é muito longe, assim, para mim, me assusta um pouco, mas eu entendo os desafios dos pais de hoje e de tentar voltar essas crianças ali para um ambiente de contato com a natureza, ou já busca, né, por lifestyle, estar em contato com a natureza, estar em essas vivências de proximidade. Era muito comum para a gente sentar à mesa e a gente falar como é que foi na escola, a gente falar como é que foi a brincadeira do dia. Eu me lembro que eu compartilhava tanto as coisas mais íntimas com a minha mãe ali, assim, era uma troca muito grande. Eu consegui trazer esse ambiente com a minha filha, tive esse ambiente, o ambiente de colocar limites, agora não tem tela, agora é com a gente aqui. Eu acho que ela cresceu nesse lugar, mas eu vejo os desafios, porque eu tenho uma filhada, né, que está ali entrando na adolescência agora, e eu vejo que é muita tela. Naturalmente, quando eu entro na adolescência, tem um pouquinho mais de autonomia, mas eu acho que
se eu tivesse que viver isso hoje novamente, eu traria assim para a criança ter contato com a natureza, ter contato com as brincadeiras mais simples e a troca de afeto, olho no olho, né, o dia a dia. Às vezes a gente acha que a maior rede social do mundo é o Facebook, é o Instagram, e não é. A maior rede social do mundo é a mesa. Por isso que a gente gosta de chamar amigos para a gente sentar num bar e a gente trocar, porque é ali que essa rede social ela vai de fato acontecer. Para avançar um pouquinho na sua história, começou a vender os doces e até chegar na parte do buffet, que eu acho que foi quando começou ali. Como que foi esse processo? Eu fiquei nesse processo de vender doces e fazer artesanato até os 15 anos de idade, aí me mudo para Goiânia para estudar. Estava ali na fase de pré-vestibular, ali olhando para o que eu ia fazer, e aí eu perco, então, essas minhas duas fontes de receita. Eu não tinha mais fruta no meu quintal, não tinha mais a clientela, e não tinha essa vizinha que fazia artesanato. Quando eu chego aqui em Goiânia, eu ainda muito curiosa, e já nesse lugar da autonomia, no lugar de me trazer um certo conforto, eu comprei, Rafa, a minha primeira bicicleta. Fui eu que comprei minha primeira bicicleta. Então, tinha essa autonomia, desse conforto que eu me entregava, e aí eu fui de novo procurar um emprego. E aí foi mais desafiador, porque a minha família tinha um sonho que eu entrasse na universidade. E aí, como eu vim para estudar, então foque nos estudos. E eu fiz um combinado com a minha família que eu ia estudar, que eu ia tirar notas boas, mas que eu ia trabalhar. E aí a régua subiu muito, então você tem que tirar acima de 8. Isso me salvou, de certa forma, porque depois eu pude escolher a minha profissão, o que eu fui fazer, então isso foi muito bom. Na época me pareceu muito duro, eu trabalhava muito jovem e eu estudava absurdamente. Eu nunca fui uma aluna nota 10, então isso subiu minha régua também para que eu fosse uma aluna mais aplicada. E aí trabalhei numa produtora de eventos aqui em Goiânia por 7 anos, dos 15 aos 22. Cheguei lá como secretária, aí fui transitando, sempre fui muito assim, curiosa, sempre perguntei muito, sempre fui muito esforçada. E aí, rapidamente, eu subi de cargo nessa empresa e eu saí de lá como coordenadora de equipes, fazia congressos, feiras, atendia grandes companhias, atendia multinacionais. Tinha uma equipe comigo de mais de 50 pessoas e eu tinha apenas 22 anos. Então, já tinha uma carreira ali consolidada enquanto executiva. Entrei na universidade, fui fazer faculdade de economia e aí depois transitei para jornalismo, que eu amo me comunicar, então foi onde eu me encontrei mesmo. E aí, depois, quando eu saí dessa produtora, eu saí porque o serviço que eu mais contratava lá era serviço de buffet. E eu fui contratar várias vezes buffet grande e eu tinha dificuldade de encontrar em Goiânia. Às vezes eu buscava em Brasília. Eu falei, tem essa lacuna de mercado aqui. Eu gosto de cozinha, eu gosto de gente, eu gosto de treinar pessoas, eu gosto de me conectar com pessoas. Então eu montei um pequeno buffet, que era um catering, para fazer congressos, feiras, e eu começo a atender esse mercado corporativo. Cresci muito rápido, eu abri essa empresa em 2000, cresci muito rápido, porque rapidamente eu entrei numa licitação do governo, comecei a atender obras públicas, inaugurações, fiz um banquete para o Fernando Henrique Cardoso, ele era o presidente da República na época, no meu primeiro ano de empresa. Então, eu também sempre entendi o poder do network, eu sempre me conectei com pessoas, e aí conheci pessoal do governo que me conectou com esse evento, e aí dali eu realmente fui me conectando com pessoas. Fui chefe fazendo eventos no Palácio do Governo por 8 anos, e aí me conectei mais ainda, absurdamente, com pessoas. Então, a minha jornada no buffet foram 19 anos, de 2000 a 2019, e foi uma jornada muito feliz. Eu fiquei ali sempre entre os tops buffets de Goiânia, fazendo. Aí depois eu fui para eventos sociais, fiz festa de muitos famosos aqui de Goiânia, a turma do sertanejo, a turma dos empresários, dos políticos. Então, acho que eu transitei bem dentro da gastronomia, e aí eu entendi que eu queria saber um pouco mais e ser mais técnica no que eu estava fazendo, e eu fui estudar gastronomia para entender um pouco mais o meu negócio. A minha ideia no início não era virar uma chefe de cozinha, não era ir literalmente para a cozinha, mas chegou lá, eu gostei desse ambiente também, e aí eu fiquei transitando, e eu acho que me formou enquanto empreendedora, porque eu acho que eu preciso entender
A parte administrativa, a economia me trouxe isso. O empreendedor hoje, ele é o embaixador da sua marca, precisa se comunicar bem, precisa vender bem. Eu acho que o jornalismo me trouxe muito essa bagagem. E depois a gastronomia completou, aí eu virei pesquisadora, então criei várias receitas, fiz vários pratos no meu buffet que carregavam o meu nome, o nome da minha filha, então, e ficaram famosos esses pratos. Enfim, sempre fui uma pessoa de muita pesquisa e desenvolvimento dentro do meu trabalho, e eu acho que eu consegui construir uma carreira sólida aí. A gente tá quase chegando na parte da grande criação da Popcorn, né? Mas antes disso, você falou que teve contato e começou a fazer eventos para grandes personalidades. Tem alguém assim que, quando você atendeu algum cantor, algum político, não sei, que você falou, nossa, meu buffet, olha onde eu cheguei, assim, que você deu aquele friozinho na barriga, hoje eu vou fazer um evento para tal pessoa? Olha, vários. Eu fiz Leonardo várias vezes e eu era muito fã, então esse lugar de fã e de repente você tá ali trocando muito perto com a família dele e tá ali, né, numa proximidade absurda. Leonardo tem essa fama de ser muito simples. Sim. E tratar os colaboradores como de dentro de casa? Você chegou a ter uma conversa com ele? Sim, assim, tive trocas e sempre foi muito, muito próximo, assim. Então, eu tentava naturalizar isso, mas eu não conseguia, porque eu ficava na cadeira de fã. E aí, falando de políticos, eu atendi vários presidentes da República. Isso me impactou muito, né? Então, ao longo dessa jornada aqui, governadores do meu estado, eu sempre fui muito, muito preservadora, assim, do nosso cerrado, da nossa história. Então, eu fico numa cadeira de fã mesmo dessas pessoas que estão cuidando da nossa cidade, que estão cuidando do nosso estado. Então, pude trocar com muitas pessoas. Fiz evento, uma vez eu fui fazer um evento para o João Dória. E aí era um evento do LIDE e ele chegou e ele foi escolher a louça. Ele conversou comigo, eu ficava, meu Deus, esse cara tá falando comigo, sabe? Então ele tinha uma equipe muito grande de assessores, mas ele queria falar da dinâmica do evento, como que era servir. Aí fiz o popular, fiz pop list, vários pop lists que sempre trouxeram celebridades, então tive muita troca. Atendi o Flamboyant por muitos anos, essa jornada até de proximidade com o Flamboyant, que depois me propiciou iniciar minha nova jornada lá, foi porque essa troca do buffet acontecia e eu fiz os in-concerts muitos anos. E os in-concerts atendi camarim de vários artistas. Então, tive muitas possibilidades. Acho que o buffet me trouxe esse contato com o mundo de celebridades, mas me trouxe contato com os big empresários também. Então, fiz várias indústrias em Anápolis, multinacionais. Eu lembro que eu entrei numa reunião uma vez e aí o briefing da reunião era que o maestro ia ser João Carlos Martins, que a mestre cerimônia seria Glória Maria, que um dos apresentadores seria Ronaldo Fenômeno, e eu estava lá como a chefe de cozinha desse evento, sabe? Sim. Então, eu fui muito impactada muitas vezes, eu fui entendendo meu lugar de importância também dentro dessa jornada, eu fui tendo o meu trabalho reconhecido, eu acho que eu transitei, chegou uma hora que eu pude escolher as cadeiras que eu sentava, as parcerias que eu fazia, chegou uma hora que eu resolvi não atender mais governo, e aí fechei esse ciclo também de maneira honrosa, não quero mais atender empresas públicas, eu quero atender só congressos, feiras, empresas privadas. Então, eu fui transitando e fui escolhendo ali as cadeiras que eu queria sentar. Como foi o grande dia, assim, da sacada da Popcorn Gourmet? De onde surgiu essa... Eu acho que... Você acredita que se um dia que a gente for escrever o livro da sua jornada, essa foi a sua grande ideia? Foi que mudou a sua trajetória? Rafa, eu sempre pensava, eu preciso ter uma grande ideia. E eu achava a ideia do buffet muito boa, mas eu achava muito trabalhosa. E era muita responsabilidade. E eu cheguei a ter, 7 eventos simultâneos. Então, era muita gente sob a minha responsabilidade. E tem um lugar da responsabilidade também do alimento, ali, o alimento seguro, e qualquer coisa pode acontecer. Então, eu me senti cansada até dentro dessa jornada, porque eu fiz uma carreira no meu nome. Então, chegou uma hora que o cliente queria que eu estivesse presencialmente no evento dele. E aí, quando eu estava em um e não estava no outro, é como se eu estivesse desprestigiando o outro cliente. E eu me senti um pouco exaurida e eu falava, nossa, eu quero ter uma ideia, eu queria que o dinheiro trabalhasse para mim. Eu
queria ter um produto. Mas eu ainda estava no campo das ideias, eu não estava de maneira muito específica. Eu sempre gostei muito de pipocas, não foi uma coisa nova, assim. Eu sempre fazia pipocas aleatórias em casa. A minha infância tem muito esse lugar de fazer pipoca para o lanche da tarde, fazer pipocas temperadas. Com a minha família, uma família de cozinheiros, a gente também é curioso. A gente sempre fazia coisas diferentes. Até que em 2014 eu fui convidada por um amigo para uma festa em São Paulo e ele convidou chefes do Brasil todo. E eu fui representando Goiás. E eu fui lá para fazer risoto do Cerrado. E eu levei prontas as flores de coco das doceiras de Goiás, pastelinho de Goiás. Então, fui representando o nosso estado. E era uma festa junina e esse meu amigo estava fazendo pipocas para decorar a festa com 2 gamelas enormes. E aí ele fez uma gamela e aí não ia dar tempo dele fazer a segunda, ele estava aguardando a segunda. Eu falei, você quer ajuda? Ele falou, quero. Aí eu falei, como é que você quer que faz a pipoca? Ele, faça do seu jeito. E ali eu fiz uma receita com muito capricho ali, assim, mas fiz uma receita com o que tinha sobrado do meu risoto do Cerrado. Então tinha fritado linguiça, tava aquela borra no fundo da panela, tinha pequi, tinha pimenta de cheiro, e eu usei aquilo para temperar essa pipoca e rapidamente essa pipoca acabou na festa. Foi muito curioso. E aí no dia seguinte ele falou: "Coloca a receita da pipoca porque lá no Facebook tá todo mundo me pedindo a receita da pipoca". Acho que foi um primeiro insight assim. Eu falei: "Não tenho uma receita da pipoca". Eu fiz Essa pipoca é muito diferente do que você faz hoje? Muito diferente. Peguei pipoca milho comum, estourei e coloquei esses temperos ali. Mas eu olhei para a pipoca dele, que estava muito bonita, falei, a minha vai ficar mais bonita. Eu sempre fui muito competitiva, assim. Eu quero surpreender essas pessoas. E acho que eu consegui surpreender as pessoas. E aí, muito engraçado, eu acho que Deus conversava comigo, os orixás conversavam comigo de alguma forma e eu não entendi esses caminhos. Você conhece, eu tenho um grande amigo que é o João Marcelo. O João Marcelo tinha uma agência de viagens, a gente era jornalista juntos e aí ele ia para os Estados Unidos levar meninos para a Disney e ele voltava e me trazia pipocas e me dava de presente e falava, nega, acho que você vai fazer melhor do que isso. E eu sempre ficava sem entender por que o João quer falar com essas pipocas aqui. Mas ele sempre fazia isso comigo e eu não entendia o recado. E aí até que eu voltei para contar a minha história para os clientes do buffet. Eu colocava doces nas compotas e dava para os meus clientes e contava o início da minha jornada enquanto empreendedora. Foi assim. Eu comecei fazendo doces e hoje a gente tem esse sítio. Eu vou lá, busco as frutas, eu faço esses doces e eu quero que você leve um pouquinho do sabor de Goiás para casa. E aí sempre fazia isso. Aí chegou uma hora, eu falei, essa receita não é minha, não é autoral. Eu queria fazer uma receita que eu criasse. E aí, por que não pipocas? Vou testar pipocas, vou fazer uma receita única, mas precisa ser distintiva, precisa ser, sabe, ter uma fórmula disso, porque eu quero marcar as pessoas. Eu não tinha nome para o produto, mas eu já tinha um slogan, uma porção de felicidade. Mas já é desde essa época. Desde essa época. E aí eu quero fazer uma porção de felicidade. Quero que a pessoa perceba que eu fiz isso com muito afeto para ele. E aí comecei a fazer testes ali no buffet mesmo, com a minha equipe de confeitaria. Aí chegou uma hora que deu uma cansada, a galera trabalhando muito, muito evento acontecendo. Eu levei esses ingredientes para casa e fiquei testando em casa no meu tempo, na minha hora, de madrugada. E o desafio era fazer uma pipoca gostosa, fazer uma pipoca com referência, e essa pipoca precisava chegar crocante na casa da pessoa. Eu queria que ela levasse para casa, não queria que ela comesse na hora. E aí esse era o grande desafio. Até que eu fiz uma pipoca que ela estava muito gostosa, mas ela não ficava crocante. E aí eu fui puxando informações da minha própria equipe, pesquisando, enfim, entendendo essa dinâmica da magia da pipoca, até que no 15º dia eu abro uma lata e a pipoca estava perfeita, crocante. Ali eu entendi que eu tinha uma fórmula. Então eu levo para minha equipe de buffet e a gente se emocionou quando eu falei que tinha 15 dias que aquela pipoca estava pronta. Então eu sabia que eu tinha chegado numa fórmula. Então eu substituo aqueles doces ali da compota pelas pipocas e aí eu começo a presentear os meus clientes. Isso era 2014 e os clientes ficaram impactados. Nossa, que delícia! Até que uma noiva falou, eu quero essa pipoca no meu casamento. E aí a gente colocou essas pipocas no casamento dela. As noivas atrasam
e o casamento era na casa dela, e a gente fez ali uma food bike. Eu tinha ido para Paris fazer um curso de confeitaria, tinha visto os parisienses vendendo café nas bicicletas na rua, vendendo crepes, croissants, achei aquilo muito charmoso. Fiz uma bicicleta bem bonitinha, bem charmosa, que a gente chama de food bike, são as bicicletas que vendem comidas. Fiz essa food bike bem bonitinha, coloquei no casamento dessa menina. Então, a espera ali pela noiva ficou agradável. O noivo já estava ali no jardim da casa, os violinos estavam tocando, a gente servindo águas aromatizadas e pipocas de caramelo com flor de sal e de lemon pepper. E aí isso marcou, as pessoas começaram a perguntar pela pipoca e as pessoas assim, onde eu compro, onde eu acho? E eu não tinha onde vender essas pipocas, eu só tinha o buffet. O primeiro sabor que você criou foram esses Foi leite dois? ninho. Leite Ninho. Chocolate branco com leite ninho, mas depois fui diversificando que isso. Até hoje é a mais vendida. É a mais vendida, é carro-chefe. Não chamava leite ninho, porque eu não tinha parceria com a Nestlé nessa época, mas já era um produto muito gostoso, muito desejado. Acho que foi uma grande fórmula mesmo, essa inicial, é o que deu nome pro produto. E é tão importante quanto o sabor, é esse segredo de manter ela gostosa e crocante por mais tempo. Sem uso de difícil. conservante, que eu acho que era o grande desafio. E aí eu termino esse casamento com muito buchicho, com muita gente querendo comprar essa pipoca. Ali, eu acho que foi a grande virada da minha vida. Que ano que foi isso? 2014. É curioso que a gente, que é pessoas criativas, você vai montando um mosaico, né? É assim, a bicicleta de Paris, a pipoca lá que fez sucesso, o meu amigo que traz pipoca. A gente vai vivendo a vida e montando um quebra-cabeça, né? E tem mais um pedacinho desse mosaico que quando eu estava em Paris, eu voltei por Londres e eu fui conhecer aquela biblioteca lá, a livraria em Notting Hill. E aí, por conta do filme e tal, eu tô lá na livraria, eu olho do lado, tinha uma loja de pipoca. Eu nunca tinha visto loja só de pipoca na minha vida. Então, eu acho que os sinais estavam quase me sacudindo. Tem uma história engraçada dessa livraria. Eu tive lá, acho que foi em 2017, aí tava com segundo livro, tava com o livro na mochila, aí foi uma fake news que eu criei, mas foi sem querer. Eu coloquei na vitrine por causa do filme, que eu gosto muito do filme. E aí eu fiz uma brincadeira que eu pedi pra moça, falei, posso colocar meu livro aqui pra tirar uma foto? Aí eu fui pro outro lado da calçada e fiz um vídeo meio que, meu Deus, estão vendendo meu livro aqui. E aí espalhou, assim, nossa, o Precisava Escrever tá muito estourado. Tá. Só que depois eu expliquei, mas a primeira notícia foi maior. Aí de vez em quando o pessoal fala, nossa, tem lá em Londres. Pois é. Chique. Então eu tive essa referência que faz parte desse quebra-cabeça também. Eu tive parte desse quebra-cabeça, a minha mãe falando sempre, eu acredito em você, ali me apoiando muito, assim, que eu acho que isso foi muito decisivo para eu ter coragem de criar uma marca monoproduto. Então, quando eu faço esse exercício de começar a dar para as pessoas experimentarem, as pessoas começam a voltar, muitas pessoas falando que era muito gostoso, que nunca tinham comido uma pipoca tão gostosa na vida e que queria comprar, eu falei, isso pode ser um produto. 2015, eu sou convidada para ser chefe da Casa Cor, e lá eu faço a proposta para as donas da Casa Cor para vender as pipocas ali. Mas eu fui ali muito na humildade, assim, falei, é que eu tenho uma receita de pipoca e eu queria aproveitar para lançar, queria ver o que vocês acham. E elas olharam, pipoca? Não, chefe, não vai dar. Aí começaram a me explicar o conceito de Casa Cor, porque Casa Cor é uma tendência. Eu falei, não, minha pipoca também é tendência, vai dar certo, vai ser bom. Aí quando eu tiro da minha bolsa uma caixinha muito carinhosa, uma caixinha que eu fui lá em Campinas, comprei, pensei nesse momento, comprei uma caixinha de acrílico, colei um adesivo em cima com a minha assinatura, fiz um laço de fita muito bonito e coloquei lá uma pipoca de chocolate branco, aveludada com leite ninho. E eu sabia, parecia uma trufa aquilo, eu sabia que aquilo poderia impactar, aí eu coloco essa caixinha em cima da mesa, elas já impactaram com a caixinha. E aí elas abriram e quando elas experimentaram, chamou o escritório inteiro, experimenta isso aqui. Não, isso não é uma pipoca, isso é muito mais. Cara, vamos pensar nisso. Elas me ajudaram nesse conceito de sofisticar um pouco mais essa food bike. Elas acharam um lugar na praça da Casa Cor. E 2015, essa marca é lançada na Casa Cor. Não era marca ainda, porque era a chefe Elaine Moura fazendo uma pipoca gourmet na Casa Cor. E aí tem um coquetel da abertura do evento, que é um coquetel para 1.000 pessoas, e a gente serviu pipoca para essas 1.000 pessoas, e ali passou vários jornalistas, e eu fui capa do Jornal Popular. E aí a matéria era
Vossa Alteza, a pipoca. Olha só. Como ela pegou um produto na sua simplicidade máxima e transformou isso numa iguaria. Porque eu até brinco, falo, cara, mais simples do que pipoca é água. E às vezes a gente fica tentando ter uma ideia muito mirabolante, muito diferente, muito tecnológica, e às vezes não precisa. Eu fui para um produto muito simples, mas eu fiz do meu jeito. Eu fiz de uma maneira muito única, e aí acho que esse foi a grande virada de chave. Então, ali a Casa Cor começou esse movimento, estava no início do movimento dos influenciadores digitais, aí a galera começou a me postar, e aí foi lá também para visitar, por conta da capa do jornal, o Shopping Flamboyant. E aí o superintendente chegou, olhou para aquela food bike, 2 promotores fazendo degustação em tempo constante, todo mundo elogiando. Ele falou, não mude nada, eu quero isso no Flamboyant. E aí foi um grande susto para mim, porque eu vivi o Flamboyant virando a chave. O Flamboyant, ele tinha muitas marcas locais, ele estava tirando todas as marcas locais, trazendo as grandes marcas, as grandes franquias. Eu falei, o que esse cara quer comigo? Né? Mas vamos lá, vamos entender. E eu não sabia se o aluguel era caro, se era barato, se fazia sentido, não tinha um estudo de mercado para me apoiar nesse sentido. E aí, quando ele me falou o preço do aluguel, eu levei um maior susto da minha vida, porque era tipo o preço de um aluguel de uma mansão, num quiosque, e eu, meu Deus, como assim? É isso mesmo? E aí eu olhei para minha conta bancária, eu tinha dinheiro na minha conta que dava para pagar 3 aluguéis. Aí falei, você faz um contrato para eu tentar entender se vai ser bom de 3 meses? Ele falou, faço. Falei, porque se der errado, eu não vou ferrar com a vida de ninguém. Eu tenho minhas economias e eu vou fazer isso. E aí fui, inaugurei o quiosque dia 10 de setembro de 2015, no dia do evento da Vogue. A gente ainda pegou essa carona, a gente tinha Donata Meirelles ali postando a gente saiu na Vogue, foi muito especial a gente inaugurar nesse dia. E o primeiro mês a gente vendeu 48 mil reais, de 10 em 10 reais. Não tinha um estudo, não tinha embalagem para presente, não tinha nada muito elaborado, não tinha uma marca. Era o nome do meu buffet que estava ali no Shopping Flamboyant. E a partir dali, a gente entendeu que a gente tinha um negócio na mão, assim, que era de fato a virada de chave da minha vida, a virada de chave que eu tanto buscava, eu queria ter, que o dinheiro trabalhasse para mim. E aí eu volto para uma indústria, olho para essa multiplicação desse produto. Muita gente perguntando se era franquia, porque rapidamente eu abri no Goiânia Shopping, abri nos principais shoppings de Goiânia, e as pessoas, nossa, é igual, parecia um clone, porque franquia é isso, né? É um modelo que você replica. Então era igual nos outros shoppings, mesmo padrão. E como eu venho do mercado de luxo por conta do buffet, eu caprichei muito no treinamento das pessoas. Então, ali, o atendimento, a excelência, eu sofistiquei muito na estética do produto ali. Então, era um sabor incrível, mas tinha uma experiência voltada ali, e não tinha em Goiânia nenhum quiosque gourmet, nenhum quiosque de experiências ali. Depois vieram, né? Veio churros para o shopping, veio a própria Bate de Latte, que é gelateria. Então, não tinha absolutamente nada disso quando a gente começou. A gente realmente inovou. Foi muito incrível assim, o que a gente fez. E aí, em 2016, a gente estava com tudo pronto e formatado para virar uma franquia, de tantas pessoas perguntarem se era franquia. Aí eu procurei uma consultoria, formatei o negócio para franquia, e de 2016 para cá, virou franquia. Então, são 9 anos enquanto franqueadora. E o nome Popcorn veio quando? Ele veio em 2015 ainda, quando eu entendi que isso, cara, tem que fazer sentido. Eu não posso franquear o nome do meu buffet para outro produto que não tem nada, não conversa com o produto. E aí foi um trabalho de agência mesmo, brainstorm mesmo, uma chuva de ideias, a gente anotando um monte de nome, e a gente colocou Popcorn Gourmet do tipo, cara, esse não vai ser, óbvio, né? Já vai estar patenteado, mas vamos colocar na lista. E aí, quando a gente vai fazer a pesquisa, Popcorn Gourmet não estava patenteado. É incrível, acho que o produto era tão... A ideia era tão inédita que aí um nome teoricamente óbvio, ninguém tinha pego porque realmente era uma ideia. Exato. Assim, era um produto já clássico, mas o jeito de fazer, Exato. gourmetizar a pipoca era novo, né? Exato. E é curioso que eu acho que o grande sonho dos empresários, a maioria dos que eu converso aqui ou que eu escrevi o livro, o sonho é crescer para chegar no Flamboyant ou chegar no grande shopping. E você começou lá, né? Já começou com um desafio lá em cima. Esse faturamento logo deu para você perceber que dava para ficar lá aqui os 3 meses lá, ou demorou um pouco para empatar? Não, de cara eu entendi que dava para ficar, que a conta fechava.
Aí eu já quis fazer um contrato, aí fiz um contrato mais longo com eles, e aí fui abrindo nos outros shoppings, fiz uma rede, porque eram todas unidades próprias, fiz uma rede nesse primeiro momento, mas assim, a minha ansiedade era de fixar isso ali, melhorar essa experiência, e aí fui entendendo um pouco do jogo de shopping center também. O shopping sempre quer que você componha um mix dele, quer que você entregue boa experiência. Então, uma coisa que nunca saiu da minha mesa, do meu pensamento, foi inovação. A gente sempre inovou com sabores, com tendência. Agora, no momento de saudabilidade, vamos pensar o que o mercado quer consumir. Então, agora a onda é comer Nutella, vamos, sabe? Então, assim, eu fui pensando nos momentos e eu nunca esqueci de contar a história de Goiás, a história da minha marca, a história, né, do meu estado, porque quando virou franquia, foi para o Brasil todo e eu sempre quis contar essa história. Então, já tive algumas edições do aniversário de Goiânia, da pipoca de Pequi. E esse ano a gente inovou mais um pouco, você estava lá no lançamento, que foi a pipoca de pamonha doce. Então, acho que é tão nosso isso, Sim. é tão goiano a gente se reunir para fazer pamonha e eu consegui contar um pouco dessa história ali na pipoca. Eu sempre consigo, eu acho que eu vou, ao longo dos anos aí, entendendo um pouco da história que eu quero contar e eu consigo levar isso no sabor. E teve outra inovação que eu acho que foi no mesmo evento, que é a collab com a Frutos. A Frutos de Goiás, sim. Que é um sorvete com pipoca. Que eu sim, também provei um grande lá. presente, que é uma marca também muito consolidada, uma marca com quase 1.000 unidades, quase 1.000 lojas no Brasil todo. Fui essa semana para Sergipe, eu entrava numa cidades muito pequenas, estava na caravana do Sebrae, olhava, tinha uma Frutos de Goiás lá. Sim. Então, assim, eles estão me levando para lugares que eu demoraria a chegar e a gente criou um sorvete de pipoca, onde a gente consegue entregar muito sabor ali, a textura da pipoca dentro do sorvete é realmente surpreendente o que a gente conseguiu fazer ali junto com a equipe de pesquisa e desenvolvimento da Frutos de Goiás. Então, são duas marcas goianas se apoiando. Eu acho que esse é o novo momento do mercado, o momento a gente está entendendo, muitos empreendedores entenderam esse poder do coletivo, esse poder das collabs. A gente já via isso lá fora, então vários países, assim, você vai, tem dentro de uma Macy's uma Starbucks, por exemplo, Sim. sabe? Então, a gente já entendeu um pouco dessa conexão de marcas óbvias e não tão óbvias, e a gente tem feito isso com maestria. A primeira collab que a gente fez foi com a Nestlé, que foi também o mais... Acho que eu vou vivendo ciclos de viradas de chave. Essa primeira collab com a Nestlé foi uma grande virada pra gente. A gente tem hoje 3 sabores com eles: Ninho, Alpino e Sensação. Aí depois a gente fez collab com outra marca goiana, que é a Vega Nutris. A gente criou um produto Vega Pop, 0 açúcar, vegana, chocolate, tudo deliciosa, incrível. E a gente foi transitando e a gente tem feito muita coisa. Já fez com a Mendes, com a Pimenta Mendes, que é uma pimenta que também quase todos os restaurantes do Brasil que você for, que se você olhar lá, produzido por Mendes, que é um produto goiano também. E a partir daí, acho que a gente está fazendo história com essas collabs. A gente, no início do ano, não posso contar ainda, mas a gente tem um grande lançamento com um empreendedor gigante do mundo, mas é um brasileiro que tem feito uma história mundo afora e não tem nada a ver com comida, e a gente vai fazer uma collab com eles. E eu acho que a gente tem transitado por alguns caminhos. Hoje a Popcorn é a pipoca do Maracanã. Hoje a Popcorn está em shoppings muito emblemáticos, muito luxuosos do Brasil, assim. Acabei de chegar de Salvador, é muito lindo ver a gente no Salvador Shopping, que é o maior shopping de Salvador. Então a gente vai se colocando, vai transitando por caminhos muito legais. E aí, de tanto transitar, acho que o produto chega antes de mim. Meu produto chegou na Ana Maria Braga e eu fui jurada do Mais Você, num jogo de panelas. Então, acho que eu vou sentando em algumas cadeiras muito importantes, assim. E o frio na barriga continua? Total. Chegar lá na Ana Maria Braga ainda? Eu nem sei classificar. Ali não pode chamar de frio na barriga, sabe? Ali é um gelo total. Eu acho que a figura da Ana, ela... Talvez na comunicação brasileira hoje ela seja a maior, né? Eu acho que ela pegou ali o lugar de Hebe Camargo. Eu vi esses dias o Thiago Leifert, que da nova geração é um dos grandes, perguntaram pra ele, ele falou, Ana Maria Braga é top 1, assim, longe do segundo. Sim, Porque sim. Ele falou assim que fazer o que ela faz há tantos anos, todos os dias, porque ele tem programas, sei lá, Faustão, Luciano Huck, uma vez por semana. Sim. Você tem... Acho que outro também que era muito grande nesse sentido era o Jô Soares, que estava ali todo dia, né? Sim. Mas ela tá ali há décadas, todos os dias, com a mesma qualidade, com a mesma
Deve ser muito impactante estar ali. Chegar perto dela foi um grande impacto, assim. Eu, como cozinheira, toda cozinheira assiste a Ana Maria Braga. Hoje eu assisto pouca TV aberta, mas tive o meu período ali de assistir muito. Então tinha essa vontade de chegar perto, mas eu não sabia que era tão perto, assim. Não sabia que era numa troca tão assim, de longevidade, porque a gente ficou quase 2 meses no ar. E foi uma edição de Goiás, com várias personalidades goianas, várias pessoas que gostam de cozinhar, pessoas comuns que se inscreveram ali, se colocaram ali numa competição de reality, então foi divertido. A equipe dela muito, muito incrível, assim, conhecer o Louro também. É engraçado, gente, é só um boneco, mas aí você tem um afeto por um boneco, porque ele é muito divertido, ele que contou a minha história na abertura do programa, então ele falou que ele puxou minha capivara, então, e aí ele contou a minha história. Então, assim, foi muito, muito especial mesmo. Acho que foi incrível. Eu queria avançar um pouco para entender depois a ideia da Pop Coffee, né? Que foi uma nova marca que surgiu, que, se eu não me engano, foi na época da pandemia que veio essa ideia. Sim, a Pop Coffee foi um lugar ali, olhando para a sustentabilidade. Eu estava na fábrica e aí olhando que a minha produção de pipoca tinha aumentado muito e óbvio que eu tinha um problema ali de descarte e um problema ambiental. Então era muito piruá, aquela milho que não estoura, que fica no fundo da panela ali, muita casquinha de pipoca, muita sobra de chocolate que endureceu. E aí o que fazer com isso? Minha primeira ideia foi transformar isso em ração animal, só que isso não tem muito valor agregado, eu ainda vendo parte disso para ração animal, mas eu falei, cara, isso é tão gostoso, e eu criei uma receita muito incrível de cappuccino, e aí eu mandei para os nossos franqueados, auge da pandemia, a galera recebeu, eu falei, olha, eu fiz uma cartinha à mão, franqueados, estamos juntos e tal, receba esse cappuccino como forma do meu abraço, e aí todo mundo se apaixonou pelo cappuccino, e aí os franqueados, a gente pode vender o cappuccino no quiosque? Eu falei, cara, não combina muito, tem nada a ver, né? Mas, puxa, será que pode ser uma cafeteria? E aí eu sempre gostei muito de esse ambiente de café, do próprio ambiente, do cheiro do ambiente, da atmosfera de café. E aí falei, nossa, eu acho que esse ambiente de shopping center é um ambiente perigoso, porque na pandemia foi o primeiro a fechar, o último a abrir. Vou abrir loja de rua. Então, eu penso na cafeteria, muito nesse lugar. Aí eu crio vários outros produtos com as sobras das pipocas. Então, são vários produtos sustentáveis. E esse cappuccino é o nosso segundo produto mais vendido. E aí nasce a Pop Coffee, que é uma loja, uma cafeteria conceitual, cafés com pipocas. E aí a gente foi elaborando pratos. Aí o meu lado, chefe de cozinha, fez isso virar um restaurante, virou um bistrô, virou uma adega. Eu acho que é um lugar de encontros, é um lugar de trocas. A gente participa de muito festival gastronômico. A gente está agora na votação do Curta Mais como um dos brunches da cidade de Goiânia. Então as pessoas amam tomar brunches com a gente. Eu sou um dos jurados. Ah, boa. Amanhã a gente vai receber as meninas da Fest Spa. Então vai ser um lançamento do nosso brunch de Natal com massagens da Fest Spa, que acabou de inaugurar uma Fest Spa perto de uma das nossas unidades. Então, assim, é um lugar que eu tenho muito prazer de pegar meu computador, sentar ali e trabalhar. É uma loja pequena, é uma loja enxuta. É essa forma que a gente replicou essa franquia. E a gente é muito feliz com esse ambiente, assim, um ambiente muito gostoso mesmo, descomplicado, simples, e que as pessoas voltam, as pessoas... eu ouvi de um diretor da Globo, um diretor da Ana, que ele comeu o nosso pop filé, que é um filé mignon alto, um medalhão de filé, com purê de pipoca, e aí quando ele comeu, ele falou, isso aqui é um prato que vale a pena juntar milhas para vir aqui em Goiânia só para comer isso. Então, ouvir isso, sabe? A gente ouve isso repetidas vezes. A gente tem muitos contatos com empresas que encomendam uma série de produtos da gente. Então, assim, a gente está... Hoje eu tenho uma chefe executiva à frente da Pop Coffee, que dá apoio para os franqueados, a Gabi, que foi uma das Masterchefs, outro orgulho de Goiás também. Eu a conheci em São Paulo, num evento de gastronomia, e falei, mulher, você é de Goiânia, como assim? Vem trabalhar comigo.
E aí ela tá no nosso time hoje e ela cria novos pratos, ela apoia os franqueados. Então hoje eu tô num lugar de... Eu sou muito mais a cara da marca, mas eu tenho um time por trás ali me apoiando na criação de pratos. Eu apoio ali também, mas elas estão ali criando. Eu tenho hoje uma engenheira de alimentos também lá na Popcorn, na indústria também, trazendo esses sabores malucos. A gente vai lançar agora pipoca de chocolate com panetone. Então, a gente tem coisas muito inusitadas que funciona muito com café, funciona muito como topping de sobremesa, de sorvete, enfim. Então, tem todo um time ali por trás para poder fazer essa atmosfera que aí virou um grupo. Hoje é o grupo Popcorn Gourmet, faz isso acontecer. Sim. Até o Ramires, que é um dos nossos diretores que tá por aí, hoje, quando ele soube que você viria, falou que o prato favorito dele em Goiânia é o risoto de filé. Olha isso. Da Pop. Olha Ele isso. Falou. Eu queria que você atualizasse pra gente o momento atual, tá? Quantas franquias da Popcorn, da Coffee, quais são os próximos projetos? O que você tá mirando agora? Olha, eu acho que esse é o ano, Rafa, que a gente mais cresceu. Mas a gente cresceu muito no varejo, a gente cresceu em collabs, então entrar nessa quantidade de lojas que a gente entrou em várias marcas, não só a Frutos de Goiás, mas a gente entrou no Açaí Formosa, que é uma rede de franquia de açaí em São Paulo muito potente. A gente entrar como a Pipoca do Maracanã foi uma coisa sensacional para a gente está em rede de cinema, a gente acabou de entrar numa rede que nasceu no Rio de Janeiro, mas hoje tem São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, que é Hortifruti, que é tipo Oba aqui pra gente, um meio empório muito legal, com mais de 70 lojas. Então, a gente cresceu muito no mercado de varejo, a gente está falando hoje de mais de 3 mil pontos de vendas, quase 60 franqueados, hoje quiosques em shopping centers, a gente deve inaugurar mais uns 5 até o final do ano, mas o nosso grande crescimento mesmo esse ano, ele se deu no varejo, então a indústria cresceu muito mais, a minha imagem cresceu muito em relação à marca por conta da exposição da Ana Maria Braga, fiquei quase 2 meses no ar, isso foi realmente incrível para a gente, então tenho feito boas parcerias. Eu acabei de sentar numa cadeira enquanto conselheira da Associação Brasileira de Franquias, e é uma cadeira de sustentabilidade e diversidade, um lugar que eu tenho muito conforto de transitar por esses assuntos, de lutar por essas causas. Então, eu acho que eu crio uma marca sustentável, produtos sustentáveis, mas com equipe diversa. É um lugar que eu nunca quis ficar sozinha, eu nunca quis ser a preta única dos lugares, então eu sempre vou trazendo meu bonde. Eu estou como uma das idealizadoras do Entre Raízes, que é um coletivo de mulheres negras, que são CEOs ou executivas de grandes companhias do Brasil, não estou falando só de Goiás. Então, tenho alguns movimentos aí que estão acontecendo e isso tudo vai potencializando, me potencializou a ser palestrante. Então, hoje eu falo de empreendedorismo feminino, eu falo de diversidade e inclusão, eu falo de negócios em geral, falo de franquias, de expansão de negócios, e aí virei embaixadora do Sebrae, então, porque eu realmente acredito muito nos produtos que eu consumo do Sebrae ali para formação do empreendedor e para expansão de negócios. Então, viajo o Brasil afora. Hoje, 30% do meu tempo está voltado para conteúdos, tanto na internet quanto em palestras. Isso também aumenta meu share de marca, isso vai fazendo com que as pessoas conheçam mais minha marca, isso faz vender franquia, isso faz vender produtos. E eu acabei de ter uma grande ideia aí de abrir uma consultoria para negócios, então estou formatando esse novo negócio, tem novos parceiros vindo nessa formatação de negócios, porque eu virei uma conselheira de negócios, as pessoas me buscam para ouvir conselhos. Falei, eu vou formatar isso enquanto negócio também, para ter um time para me apoiar também, porque acabou ficando meio insano assim a minha agenda e eu acabei não conseguindo responder todo mundo, então acho que eu vou formatar isso para que eu consiga apoiar novos empresários ou empresários que já estão na sua jornada, e aí quero trazer uma empresa também afrocentrada, mas para atender todo tipo de negócio. Uma coisa que, quando as pessoas me perguntam da experiência de ter trabalhado com você, sido seu sócio, uma coisa que eu admiro e que eu percebi muito assim, você falou agora dessa sua... Você faz questão de... Eu via muito você fazendo questão de colocar na prática o que muitas vezes a gente defende na rede social, na hashtag, questão de representatividade, questão de trazer pessoas de pele preta
para estar em ambientes que muitas das vezes não estão. Eu acho que você sempre teve esse olhar, foi uma coisa que você desenvolveu. Hoje você faz isso de forma intencional. Assim, se chega a 2 currículos que a condição profissional, o currículo é muito parecido, e uma é mulher, outra é homem, um é uma pessoa preta, outra é uma branca. Isso você faz questão de ajudar esse lado de cá? Como é que funciona isso? Rafa, eu acho que eu tenho uma construção enquanto empreendedora. Ao longo de 25 anos empreendendo, eu fui me formando também. Eu acho que se tem um negócio bem sucedido no Brasil, se chama racismo. Isso é a coisa mais bem estruturada que tem, que às vezes a gente cai em armadilhas do racismo e a gente naturaliza a gente estar num lugar sozinho. E eu falei, cara, eu enquanto mulher preta, por que eu tô aqui sozinha? Por que eu só me conecto com pessoas brancas? Né? Então eu comecei a me incomodar com esse lugar, esse despertar foi vindo ao longo da minha jornada, e aí depois eu falei, puxa, eu preciso ter mais intencionalidade para poder mudar. Se eu quero um mundo melhor, eu preciso começar pelo meu mundo. E aí eu começo a mudar o meu ecossistema e eu começo a ser intencional. Então, hoje eu tenho a maioria de pessoas negras em cargos de liderança, porque sempre foi muito comum eu trabalhar com pessoas negras como garçom, quando eu tinha buffet, como atendentes nas cafeterias ou nos quiosques. Mas eu falei, cara, não é isso. Eu quero essa galera em cargo de liderança. Eu quero que, sabe, essas pessoas tenham um reconhecimento, porque muitas vezes a oportunidade para elas é muito mais difícil. Elas têm competência, elas têm formação, elas são esforçadas, mas elas não são vistas assim como capazes de ocupar essas cadeiras de liderança. Então eu faço isso de maneira intencional, e eu falo isso no Sebrae. Eu falei, puxa, eu preciso viver um pouco disso também. Então, hoje eu sou muito feliz de olhar para o meu ecossistema, de franqueados, e estar aumentando o meu ecossistema de franqueados de pessoas negras, porque eu estou falando para essas pessoas, você pode, você é capaz, pode vir. Esse ambiente foi feito para a gente também. Não disseram isso para a gente, mas esse ambiente foi feito para a gente. Mas eu agora, na cadeira de conselheira da Associação Brasileira de Franquias, Rafa, é assustador, mas eu fui de novo para o Congresso de Franqueadores e como única mulher negra. Então, tinha pessoas pretas servindo a gente, limpando o resort, mas não tinha pessoas pretas enquanto franqueadores. E aí eu começo a provocar, já que eu estou agora, vocês me chamaram para ser conselheira, vocês querem me ouvir, e aí eu começo a provocar a minha entidade para que a gente comece a olhar para o mercado, a gente comece a identificar negócios de pessoas negras e que esses negócios podem ser franqueáveis. A gente chama o Sebrae e a gente estrutura isso e formata isso para que isso vire franquia, que a gente mude esse ecossistema, que talvez daqui a alguns anos a gente tenha 10, 20% de franqueadores negros, mas hoje essa não é uma realidade do Brasil. Se você buscar esses dados eles não existem. Tá? Se você buscar esse dado no Sebrae ou na Associação de Franquias, falando de franquias, esse dado não existe. Ele existe num dado de empreendedores, mas de franquia específico não tem. Então, assim, eu comecei a me incomodar e aí eu nunca fui a pessoa do discurso. Primeiro eu comecei a fazer, depois eu comecei a falar. Então, eu sou muito coerente com absolutamente todas as minhas crenças, tudo que eu trago. Então, eu tenho essa vivência, esse lugar de vivência mesmo, e eu quero ter um mundo mais diverso. Então, eu começo pelo meu mundo, eu começo a provocar os meus amigos. Falo, cara, você já prestou atenção nisso? Já observou aquilo? Então, vamos ser mais intencional de trazer possibilidades. Então, hoje eu tenho a minha assessora de imprensa, uma mulher preta, a arquiteta da franqueadora é uma mulher preta, diretora de operações é uma mulher preta, e por aí vai. Então, tenho vários cargos muito estratégicos no meu negócio, liderados por mulheres negras, mulheres muito competentes, mulheres muito capazes, muito preparadas, e que ficaram muito tempo às margens porque elas não tinham oportunidade de estar numa grande marca ou de estar sentado numa cadeira de diretoria. E você, nas nossas conversas que a gente tinha ali no restaurante, eu fui aprendendo muita coisa com você, me fez voltar, assim, em cenas da minha vida. Por exemplo, eu estudei num colégio Visão, aqui no ensino médio, e eu consigo lembrar das pessoas pessoas negras, pessoas de pele preta, do colégio, porque eram 3. Sim. E a gente, quando eu estava lá, isso não me chamou a atenção, eu não reparei nisso, né? E a gente depois, com o olhar de adulto, e depois de estudar e de escutar pessoas como você, a gente começa a olhar e fala, mas assim, a grande maioria da população no Brasil
não é de pardos e negros, como que eu estudei numa escola que não tinha, né? Aí você começa a olhar isso para trás. Você acha que nesses 10 anos aí você frequentou lugares e sentou em cadeiras importantes? A gente está evoluindo, melhorou? Tem hora que você fala, meu Deus, estamos do mesmo jeito, piorou? A internet deu voz para pessoas que atrapalham esse movimento e também deu voz para pessoas que ajudam? Eu acho que a gente viveu ciclos também, Rafa. A gente teve um momento em que a globalização falou isso é obrigatório. Precisa ter tantos por cento de diversidade, enfim, vamos mudar esse cenário. E aí foi uma grande revolução ali. Eu acho que eu vivi essa fase muito bonita de acreditar num mundo melhor, de ver as grandes companhias. E elas aconteceram por conta de escândalos, né? A gente pegar George Floyd e aí você entende aquela movimentação que escandalizou o mundo e fez o mundo falar precisa ter diversidade, as pessoas precisam aprender a lidar com pessoas negras. Então, as grandes companhias colocam como obrigação contratar essas pessoas. Só que os ambientes não estavam preparados. Então, você vai lá, coloca uma pessoa negra e essas pessoas continuam sofrendo racismo. Então, não existia um letramento racial para preparar o time para receber essas pessoas, ou de gênero, ou, enfim, a gente tem muitos gestos ainda de capacitismo, então foi muito desafiador. E aí meio que foi uma modinha, todo mundo ficou bonito, todo mundo colocou a menina pretinha para fazer o comercial do chocolate, o comercial do leite e tal, e depois isso foi se dispersando, isso parou de ser, sabe, ser obrigatório e começou a ser muito mais publicitário. Então eu ando muito nesses lugares, né, nas grandes companhias, e eu vejo isso muito como um ambiente publicitário. Mas eu acredito, sim, que isso foi uma grande evolução. Se você olhar para a televisão brasileira, hoje você consegue perceber muito mais negros à frente das telas, nos protagonismos da televisão. Antigamente, as negras elas só eram empregadas domésticas, motoristas, mordomos, e hoje você consegue ver como protagonista de novela. Então, a gente consegue ver, assim, um movimento. Esse movimento está acontecendo. No jornalismo, você tem vários negros nas bancadas hoje enquanto apresentadores. Então, assim, tem um desafio enorme ainda se a gente falar que a gente está num país onde 56% da população é autodeclarada negra e a gente não consegue ver isso na escola da gente, na universidade. Eu fiz uma universidade e éramos 2 pessoas negras na sala de aula com 50 alunos. Então, a gente ainda vai ter essa dificuldade aí de encontrar essas pessoas, de sentar nessas cadeiras, mas acho que a gente está, assim, vivendo uma evolução, de vez em quando retroage e, enfim, a gente acaba ouvindo absurdos. A internet deixa uma terra sem lei, então tem muita gente que depõe contra, mas eu acho que eu entrei num lugar também, eu vivo uma bolha, então eu acho que eu vivo consumindo conteúdos de pessoas que acreditam no mundo melhor, de pessoas que constroem um mundo melhor, de pessoas que escrevem para um mundo melhor. Legal. Bom, agora a gente vai entrar na reta final aqui do nosso papo. Como a ideia é essa história dava um livro, se um dia a gente for escrever o seu livro, eu queria te perguntar qual que foi o seu fundo do poço, assim, qual que foi aquele momento mais desafiador da sua vida até aqui, que você acha que o leitor ia se emocionar com você? Eu vivi vários fundos do poço. Ao longo da minha jornada, eu tive, em 2013, uma doença psicológica do meu pai, onde meu pai tentou suicídio. E ali eu vivi o fundo do poço, porque realmente foi uma coisa que me impactou muito diretamente, me atravessou muito diretamente, porque a depressão é uma doença tão séria. E meu pai vivia isso e eu não enxergava isso como uma doença, eu enxergava isso dentro do alcoolismo. Então, eu chamava de ressaca. Meu pai hoje está de ressaca. E meu pai passava dias depressivo e eu atrelava isso ao vício dele, e ele enquanto alcoólatra, então isso estava atrelado à bebida. E aí, quando chegou de fato a tentar um suicídio, e eu acho que eu tive a oportunidade de resgatar o meu pai, fui eu e meu irmão que encontramos meu pai ali, a gente levou para o hospital, enfim. Ali eu cheguei no fundo do poço, porque eu acho que
a gente conquista tantas coisas na vida, né? E aí você se sente totalmente incapaz quando fala de saúde. Então aqui não tem mais o que fazer, não tem mais o acesso, não tem, eu conheço fulano, eu tenho dinheiro, não é nesse lugar, né? Ali é uma decisão que não é sua, você se sente totalmente incapaz. E aí não ter percebido essa dor do meu pai dentro da minha casa, perto de mim, foi uma coisa que me atravessou absurdamente, me fez ressignificar a vida. Meu pai se recuperou, ficou com sequelas, né? Hoje meu pai já está velhinho, está com Alzheimer, está em outro lugar, mas teve sequelas em função desse ato. E aí, mas me fez ser mais atenta nas pessoas. Eu acho que a gente precisa criar correntes do bem, a gente precisa perceber pessoas. Isso eu trago no meu trabalho, eu trago com os meus amigos, que é criar correntes do bem. E eu não preciso saber da vida de todo mundo, de todos os meus franqueados, mas alguém sabe. E aí a gente cria essa corrente do bem, da gente se apoiar, da gente ouvir. Acho que a vida está na velocidade número 2 e a gente precisa, às vezes, ressignificar. Então, isso foi um dos momentos assim que mais me impactou. De várias formas, principalmente por não perceber a dor do meu pai. A segunda dor foi financeira, meu pai não tinha plano de saúde na época e o tratamento foi todo particular. Então, isso foi um grande desafio, me fez pensar nisso também. Então, hoje minha família tem plano de saúde, porque eu entendi a importância de segurar os nossos e de apoiar os nossos, enfim, é isso. A gente sempre pede aqui um top 5. Essa primeira temporada são de empresários ou goianos ou que vieram construir a história aqui, de grandes empresas, grandes marcas. Queria que você me desse 5 indicações de amigos, empreendedores, pessoas que você admira, que vale a pena a gente bater um papo aqui. Nossa, eu conheço mais de 5, conheço 50. Não são os 5 melhores, os 5 que te vem à cabeça que você acha que vai ser legal da gente contar a história deles aqui. Tá bom, eu acho que tem muita história que merece ser escrita. Eu vou trazer algumas mulheres pretas aqui, Legal. Que eu acho que talvez a sociedade tenha um pouco de dificuldade de encontrar essas histórias. Tenho várias. Tem a história da Kelly. A Kelly é uma empreendedora, é baiana, mas vive em Goiás há muito tempo, é uma empreendedora de moda fitness, tem uma história incrível, uma mulher de história de superação. Ela começou vendendo roupa no banheiro de academia, que ela se matriculava nas academias, comprava roupa lá na Fama, na 44, enfim, colocava numa mala e muito persuasiva, vendia essas roupas e ela foi crescendo, crescendo. Hoje ela tem uma grande indústria, hoje ela exporta roupas de moda fitness, hoje ela faz uniformes, enfim, uma empreendedora preta que eu admiro muito. Ainda falando de moda, a gente tem aqui em Goiás um grande orgulho, Naya Violeta. Naya Violeta é uma estilista que hoje fala com o mundo, fez uma collab o ano passado com a Farm, arrebentou, foi surreal, esgotou rapidamente. Então, sou muito, muito fã do trabalho dela, da criação das estampas e das parcerias que ela faz. Ela já fez coisas muito fortes. Tem a Jordânia Bispo, que se tornou empreendedora há pouco tempo. Ela é uma jornalista e ela fala de comunicação assertiva para empresas. Hoje ela treina empresas e é uma palestrante, foi professora de jornalismo por muito tempo e agora se entendeu enquanto empreendedora e está ajudando empresários a palestrar, a dar entrevista, a se comunicar bem dentro das suas companhias e dentro das empresas também, para diminuir os ruídos de comunicação, que eu acho que é muito comum as empresas terem ruído de comunicação. Ainda num lugar de palestra, que hoje está na cadeira como minha diretora, Iris Rossetti. A Iris, que também é palestrante, uma menina que entende muito de processos de diversidade e de inclusão, tem muita temática, tem uma história de vida que é de arrepiar. Eu falo que a história da Iris dá mais que um livro, dá uma série, porque eu sou muito fã da história dela, da jornada dela e da pessoa que ela se construiu. Ela vem de uma comunidade quilombola no Maranhão e ela veio para Goiânia para trabalhar e o primeiro emprego dela foi trabalhando como limpeza no McDonald's. E ela sai de lá, ela vai para a limpeza do shopping Flamboyant e ela constrói a carreira dela lá no Flamboyant. E ela sai de lá como executiva, pós-graduada e uma das mulheres mais fodas que eu conheço. Meu Deus, eu conheço muita gente, eu fico até emocionada com as histórias dessas mulheres, assim, que elas são realmente incríveis. E, por fim, eu acho que merece ser contada a história da Dilze Persilo, que a Dilze, ela é dona da Apoio Consultoria, ela
é uma herdeira preta e a gente não conhece muitos herdeiros pretos. Então, ela herda uma companhia que foi da mãe dela. A mãe dela que foi uma professora de RH muito foda aqui de Goiânia. E ela depois transita e continua essa empresa, mas traz inovação, traz tecnologia, traz IA. Então, ela me apoia muito nas contratações de pessoas negras, palestrante também, enfim. Então, trouxe 5 nomes de mulheres pretas fodas. Legal. Que eu acredito que eu acho que essas histórias merecem ser contadas. Chefe, para fechar, a gente tem um quadro aqui que, já que a sua história dava um livro, quero te perguntar, na hora de escrever o seu livro, eu vou te falar e aí você fala a primeira pessoa que vem na sua cabeça. Quem seria o seu herói? Minha mãe. Sua mãe. Como que é o nome dela? Ivone. Dona Ivone. Sua maior inspiração? Puxa. Não vale repetir, Dona Ivone já Dona Ivone, foi. Dona Ivone. Olha, eu acho que é minha filha, Mariana. Mariana me inspira, acho que Hoje ela é sua parceirona, assim, também no trabalho, né? Sim, a Mariana, ela é coordenadora de marketing. E esse refresh do jovem, esse jeito sagaz, essa rapidez que eles têm, assim, para criação, para inovação. Eu acho que a Mariana é a nova geração da Popcorn Gourmet. Ela traz esse olhar de inovação, essa comunicação que todo mundo vê aí, tem dedinho dela, Sim. sabe? Ela é uma pessoa Manda muito bem com redes sociais, Manda muito bem, é uma pessoa de imagem, assim, ela constrói essa identidade de popcorn muito bem. E para você deve ser uma satisfação, porque tem alguns livros que eu escrevi que a geração dos filhos ou dos netos não se interessaram, e aí às vezes parte para um CEO ou vende, e você, sua única filha, tá mergulhada nesse universo, é apaixonada, né, e vai seguir o legado. Ela cresceu, né, quando eu abri Popcorn ela era criança, então ela se envolveu muito nesse universo, ela saiu, foi estagiar fora, enfim, entendeu que o lugar dela é aqui, então hoje ela faz uma especialização em branding, porque ela pensa na longevidade e na perenidade desse negócio. Legal. Quem seria um vilão da sua história? Um vilão, eu não vou dizer o nome, mas eu tive mais nãos do que sims no início da minha jornada. E quando eu comecei a Popcorn, eu fui atrás de um empreendedor aqui de Goiânia para pedir para ele me ajudar, porque já era uma franquia. E falei, me dá os caminhos, o que eu preciso fazer? Ele falou, não tenho tempo, não posso te ajudar. E recentemente eu estava numa palestra no palco e ele foi lá e ele me contou essa história. E eu não me lembrava mais dele, eu tinha apagado ele da minha vida. Ele lembrava e você Ele lembrava e eu não, porque acho que eu apago coisas ruins da minha vida, enfim. Então eu acho que aí eu começo, esse filme vai passando na minha cabeça de que eu tive mais nãos do que sims. Hoje eu tenho o privilégio de ter portas abertas, das pessoas me reconhecerem, das pessoas me convidarem, mas nem sempre foi assim. Sim, qual que é um dia inesquecível? O dia... Não sai da sua cabeça. O dia que... Vou falar... tem muitos dias inesquecíveis, mas eu vou contar um que... Eu recebi um convite da Nestlé. Ela falou, vem no nosso escritório em São Paulo e a gente quer ter uma reunião com você. Eu não sabia o que me esperava. E aí, quando eu chego no prédio da Nestlé, na Avenida das Nações Unidas, é um prédio muito emblemático, todo espelhado, muito bonito. E tinha um painel de LED do tamanho do prédio ali. Popcorn Gourmet, sejam bem-vindos. Aí eu entendi que a gente era importante para o mundo, a gente era importante para grandes companhias, a gente está falando de uma companhia suíça, então realmente eu fiquei muito impactada e foi um dia que eu guardo assim, com muita emoção, com muito carinho para a minha vida toda. Legal. Uma trilha sonora, uma música assim que mexe com você toda vez que você escuta. Eu sou de momentos, tá? E eu tô no momento do álbum Caju, de Lineker, que ganhou ontem o Grammy novamente. Então, acho que o álbum Caju inteiro é uma trilha que eu trabalho com essa trilha, eu descanso com essa trilha, eu viajo com essa trilha, enfim, tá no meu momento. Grande ideia? Popcorn Gourmet. Um grande amor. Ai, meu Deus. Pode repetir minha mãe e minha filha? Não. As duas no mesmo pacote? Eu tenho grandes amores, eu acho que meus amigos. Eu sou muito agraciada por boas amizades, amigos assim que eu sei que eu posso absurdamente contar. E eu exijo, eu vou nutrindo as minhas amizades, mas eu exijo muito dos meus amigos também. A gente tem a troca perfeita. E a gente tem uma história na minha casa que vem para minha casa que hoje vai ter feijão.
E aí é sobre afeto. Então, não tem prato mais simples que fazer um arroz e feijão. E quem vai na minha casa pela primeira vez assusta, fala, cara, a chefe vai fazer um feijão. Aí chega lá, não é qualquer feijão, é um feijão cheio de vida, cheio de sabores e cheio de afetos. Então, eu fiz isso hoje, mandei mensagem pra minha turma, vem pra minha casa que amanhã tem feijão. Porque eu fiquei viajando muito tempo. Legal. E um cenário favorito? Se tivesse a chance de voltar para um lugar que você teve na sua vida. Eu vivi isso, sabe? Eu vivi isso num exercício recente de fecha os olhos e vai para o lugar que mais te traz alegria, uma viagem, uma paz, uma paisagem. Eu volto para minha casa. Onde você mora hoje? Onde eu moro hoje. Eu amo a minha casa e não é só sobre o significado estético da minha casa, mas é sobre o significado afetivo da minha casa, do significado de voltar para casa, do lugar de proteção, do lugar de lar mesmo. Então, o meu lugar favorito no mundo é a minha casa. Isso é muito bom. Para fechar, se a sua história fosse um livro, qual seria o título? Assim, Elaine Moura e... Ai, Rafa, você pode me dar esse título aí, mas inclusive a gente já discutiu um pouco sobre isso. E um amigo esses dias trouxe um título que eu acho que casa bem assim um pouco da minha jornada, falando muito ainda do lugar da pessoa preta. A gente vive muito um ambiente de escassez e se conforta com ele, fica nesse lugar. E às vezes a gente tem dificuldade de falar de prosperidade. E aí ele me trouxe uma frase que é do milho ao milhão, uma jornada de inovação. Eu acho que tem muito a ver com a minha história, uma jornada de superação, enfim, dá para brincar. E é com você, você que vai falar isso. Milhão é muito bom. Gostou do papo? Muito, foi legal? Gostou do formato? Muito. Queria te agradecer pela Eu que agradeço, presença. Obrigada. Daqui a um tempo a gente volta para renovar as histórias, que eu sei que você não para. Daqui a alguns meses já vai ter mais coisas para contar. Conte com a gente. E estou aí à disposição. Tomara que a gente volte a trabalhar junto em breve. Obrigada, em breve. Conta com Precisava Escrever. Vou agradecer você que assistiu aqui até o final. Agradecer mais uma vez os nossos parceiros aqui, o Estúdio Sobe, que montou todo esse cenário. O pessoal da B2, Thiaguinho Malta, que fez tudo isso aqui, que era uma ideia que eu tinha na minha cabeça, eles transformaram em realidade. Mandar um abraço pro pessoal da Link Telecom, melhor internet do nosso estado, a que mais cresce, a que participa de festivais, de eventos e também está aqui no nosso podcast. Deixar mais uma vez 2 dicas preciosas. Você que está procurando os móveis ideais para sua casa, ou para uma reforma, ou para mudar um ambiente, ou quem sabe está comprando um imóvel novo. SS Interiores é onde eu estou comprando os móveis do meu novo apartamento. E se você está na etapa de vida de realizar o sonho de construir uma casa, vai mudar para um desses grandes condomínios aqui de Goiânia, quero te dar indicação da Casa Scala, que é a melhor empresa para você realizar esse seu sonho. Você, juntamente com eles, vai escolher o seu lote, o seu condomínio, e a parte trabalhosa ali da construção fica por conta deles e vai dar tudo certo, tá bom? Obrigado também, Cicobi Unicentro, todos os seguidores do Precisava Escrever que me acompanham aqui. Amanhã a gente tem mais gravações e mais pessoas especiais, assim como a Elaine. Obrigado e até a próxima. Show? Nossa, esse é seu lugar. Você viu? Muito bom. Muito bom. Você demorou real, velho. Isso é seu lugar.